Olá, meu nome é Everton Matheus O meu é Alisson Lincoln. e hoje nós vamos discutir um pouco sobre uma temática não tão difundida na educação física escolar: jogos digitais e luta. O que é que eles conversam entre si? O que é que a BNCC traz sobre e o que é que a literatura escreve sobre para que possamos discutir? É isso que vamos tentar descobrir agora. E para iniciar com o objetivo do nosso vídeo, é importante ter a conceituação do que é luta e do que é jogo digital. Para começar, vou falar de luta. Luta trazendo a partir dos autores Dardo e Rufino, que elas são historicamente construídas na sociedade com golpes específicos e técnicas específicas, e questão de oposição um com o outro. Mas isso não é só o que tem na luta. A luta também tem valores e concepções que perpassam o combate e o confronto. Já para os jogos digitais, Salem e Zimmermann, em 2012, trouxeram uma conceituação que entende que os jogos digitais são sistemas baseados em hardwares e softwares nos quais os jogadores interagem entre si para alcançar determinados objetivos. E agora, trazendo essa questão de como botar a luta na educação física escolar, muitos autores eles classificam de formas diferentes, mas a gente vai usar ainda Rufino e Darido, que está em três critérios específicos, que seria a distância, as ações motoras e a questão da intenção. Na questão da distância tem curto, médio e longo alcance. Na questão das ações motoras é toque, agarre, ou com implemento, por implemento, você ter algo um bastão, como exemplo da esgrima, algo que toque no seu oponente, e a questão das intenções é de desequilibrar, você imobilizar e finalizar, entre outras que são bastante importantes para a gente entender como essa luta está dentro da escola e como ela pode ser utilizada. Ok, as lutas nós entendemos, mas e os jogos digitais? Como é que podemos inserir isso nas escolas? Bom, segundo a pesquisa que trouxemos de Neres em 2019, os jogos digitais estão mais que presentes na vida da sociedade do cidadão brasileiro. Dados indicam que 82% da população entre 13 e 59 anos jogam algum tipo de jogos digitais, gastando em média 15 horas por semana, número esse que salta para 19 horas por semana quando se tratamos de idade escolar. Então, para isso, os autores que trouxemos anteriormente, Salem e Zimmermann, eles conversam o conceito de jogo significativo. O que é que seria isso? O jogo, nas palavras dele, o jogo significativo ocorre quando a relação entre a ação do jogador e o resultado dessa ação é perceptível e integrada ao sistema. Então, a gente pode perceber que para os autores o jogo não se jogo eletrônico, na verdade, que são jogos digitais, ele não se difere do jogo tradicional. Então a gente pode perceber que dá para incrementar isso sim na escola, ainda mais na educação física, mas trazendo para o viés que é a luta, a gente pode entender que isso pode gerar um entendimento não só de uma análise de golpes, mas a gente pode inserir o aluno no seu meio dentro do jogo digital. Agora que entendemos o que são jogos digitais, que eles estão presentes na vida do cidadão brasileiro, vamos entender também como é que isso está na BNCC e no currículo de Pernambuco? Bom, na BNCC, eles aparecem no sexto e no sétimo ano, na unidade temática de jogos e brincadeiras. Trouxemos duas habilidades específicas que tratam dos jogos eletrônicos para ler para vocês. A primeira é experimentar e fruir na escola e fora dela jogos eletrônicos diversos, valorizando e respeitando os sentidos e significados atribuídos a eles por diferentes grupos sociais e etários. Já a segunda habilidade é identificar as transformações nas características dos jogos eletrônicos em função dos avanços das tecnologias e nas respectivas exigências corporais colocadas por esses diferentes tipos de jogos. No currículo de Pernambuco, já aparece no sétimo e no oitavo ano, diferentemente da BNCC que aparece no sexto. Nela, os jogos eletrônicos aparecem na objeto de conhecimento tipos de jogos. E trouxemos também duas habilidades específicas que tratam sobre esse jogo eletrônico no currículo. A primeira é experimentar e fruir na escola e fora dela jogos de salão e eletrônicos diversos, valorizando e respeitando os sentidos e significados atribuídos a eles por diferentes grupos sociais e etários. Já a segunda é identificar as transformações nas características dos jogos de salão e eletrônicos em função dos avanços das tecnologias e nas respectivas exigências corporais, colocadas por esses diferentes tipos de jogos, relacionando-as às respectivas possibilidades de experimentação à vivência corporal na escola. Será que a partir disso dá para vivenciar isso na unidade de luta, na unidade temática de luta? É isso que vamos tentar ver agora. Se já observamos que os jogos digitais podem ser inseridos na educação física, precisamos falar um pouco agora sobre como é que isso pode ser inserido quando o conteúdo é lutas. Bom, antes de tudo, precisamos entender que todos os jogos de luta, ou quase todos deles, são uma mistura entre fantasia e realidade. O que é que significa isso? Alguns personagens são claramente inspirados em modalidades reais. Outros personagens têm habilidades mais irreais que, que trazem a ludicidade para o jogo, tornam o jogo mais atrativo e mais divertido para quem joga.
Para isso, conseguimos citar alguns exemplos marcantes de personagens que transitam nessa dicotomia entre fantasia e realidade nos jogos de lutas. Um bom exemplo é o Honda, da franquia Street Fighter. Um personagem representa o sumo, trazendo elementos característicos da modalidade, como a postura baixa ou empurrão, o objetivo de deslocar o adversário e a valorização da força corporal. Porém, ao mesmo tempo, apresenta golpes exagerados, como o famoso ataque de centenas de tapas em poucos segundos, algo impossível de ser realizado em uma luta real. Outro personagem bastante conhecido é Zangief, também de Street Fighter, inspirado na luta livre profissional. Ele utiliza de agarramentos, projeções e movimentos de grande potência, características presentes nas lutas de agarre. Entretanto, seus golpes possuem força sobre-humana e desafiam completamente os limites do corpo humano, reforçando o aspecto fantasioso do jogo. Como personagem feminina, existe Catarina Alves, personagem brasileira de Tekken, que utiliza golpes inspirados principalmente no savate e no kickbox, priorizando chute rápido e movimentação constante, assim como os demais personagens. Suas técnicas dialogam com as modalidades reais, mas são potencializadas por tornar o combate mais dinâmico e atrativo. Já Laura Matsuda, personagem brasileira de Street Fighter, é inspirada principalmente no jiu-jitsu brasileiro e em outras artes marciais de agarre. Durante as lutas, utiliza quedas, imobilizações e controles corporais que dialogam com técnicas reais. Porém, sua principal característica é a utilização de ataques elétricos, um recurso claramente fictício criado para diferenciar a personagem dentro da jogabilidade. Após ver esse vídeo, você percebe que existe um padrão, que apesar desses jogos trazerem a modalidade sim, ele, quer ou não, usa o elemento lúdico para chamar a atenção de quem joga. Porque, quer ou não, o personagem tem essência exagerada, esses poderes dele são muito fantasiosos, isso acaba sendo um mecanismo do jogo para que atraia pessoas a jogar esse jogo. Mas aí vem a questão principal. Uma coisa que vamos falar posteriormente, mas sim, isso, a intenção pedagógica do jogo ser utilizada. Você pode pegar esse vídeo e trazer na sua aula de luta, pedindo para que o aluno reconheça as características presentes na modalidade real. E assim fazer com que o aluno entenda que, apesar do fictismo, ali tem realismo. Tem alguma coisa que você pode ver e analisar e comparar com a realidade. Para além disso, podemos também relacionar com as classificações de Rufino e Darido, trazidas anteriormente. Quais elementos de agarre, de implemento, de toque que esses personagens traz em sua ficticialidade? O que é que podemos relacionar de classificações de distância em relação da luta do jogo com a luta real? São associações que o professor ele pode ter como característica para dar uma aula de luta envolvendo jogos digitais. Anteriormente foi abordado sobre realismo e fantasia, agora vou abordar sobre a violência presente dentro desses jogos. Aí surge uma questão disparadora. Será que os jogos de luta, eles incentivam a violência? Com isso, fomos pesquisar para ver se conseguimos encontrar subsídio para poder falar sobre isso. E a partir dessa pesquisa, a gente viu que esse debate está presente num contexto que gera diferentes opiniões. E essa dualidade pode ser percebida após a leitura que fizemos da notícia publicada no Jornal da USP em 2023, que debateu o seguinte tema: jogos violentos podem dessensibilizar a noção de violência. A reportagem apresenta uma pesquisa realizada por Luísa Chagas, doutora em psicologia clínica pelo Instituto de Psicologia da USP, que mostra que um relatório de 2015 da Associação Americana de Psicologia havia encontrado uma relação consistente entre o uso de videogames violentos e o aumento de comportamentos e afetos agressivos. Porém, a mesma instituição, em 2020, revisou esse posicionamento, afirmando que evidências científicas eram insuficientes para comprovar essa alegação. No entanto, até o momento não existe comprovação científica que jogar videogames violentos faça uma pessoa tornar-se violenta de forma direta. Nessa área, ainda são necessários mais estudos, pois há diversos fatores que influenciam diretamente o comportamento do indivíduo, que é muito mais complexo do que simplesmente resumir a questão do fato de jogar ou não jogar. Isso não significa que jogos transformem alguém em uma pessoa agressiva, mas reforça a importância de desenvolver um olhar crítico sobre aquilo que consumimos e compreender que os jogos são apenas um dos muitos elementos que podem influenciar o comportamento do indivíduo. Além da questão da violência, outra questão importante que pode ser posta sobre essa questão é como homens e mulheres são representados nos jogos digitais. Fazendo uma análise minuciosa sobre como eles são representados, percebe que homens são extremamente musculosos, dando aquela questão de força sobre-humana. Já as mulheres são representadas de forma muito reveladora, quase seminuas ou sem roupa. Isso mostra como a visão pode ser distorcida entre homem e mulher.
E como eu falei antes, essa questão de propostas reais e uma forte sexualização, isso não é uma impressão. A partir da leitura de um artigo que traz um estudo que foi realizado por Dawes Smith, analisou os 20 jogos mais vendidos dos Estados Unidos e encontrou um cenário preocupante, que apenas 14% das personagens eram mulheres. Dessas personagens, apenas 41% usavam roupas sexualmente reveladoras e 43% apareciam parcial ou totalmente nuas. Entre os homens, esses números eram muito menores, apenas 11% utilizavam roupas reveladoras e somente 4% eram tratados dessa forma. Além disso, cerca de 4 personagens femininas apresentavam proporções corporais irreais, enquanto entre os personagens masculinos, esse número era de apenas 2%, mostrando como as personagens femininas são retratadas de forma mais escandalosas do que os masculinos e que podem trazer alguns problemas no olhar na representação feminina dentro dos jogos digitais de luta. Exemplos desses personagens com proporções corporais irreais e com roupas mais reveladoras são Christy Monteiro, do Tekken, Kitana e Milena, Mortal Kombat, Kami e Chun-Li, do Street Fighter. Valendo. Essas representações podem parecer apenas um mero detalhe do designer do jogo, de quem criou a personagem ou algo do tipo. Porém, elas podem influenciar completamente a forma de se enxergar como o próprio corpo, ou até mesmo de enxergar e acreditar de qual corpo é capaz ou não de praticar uma luta. O mesmo estudo também trabalha que personagens altamente sexualizados podem trabalhar também na percepção de auto-objetificação do corpo, fazendo com que as mulheres tenham enxergar seu corpo como um objeto de classificação. Porém, acreditamos também que faltam mais estudos que dialoguem com essa temática. Por isso se faz importante utilizar os jogos digitais dentro da luta, como é o intuito do vídeo, de forma crítica, para que não se possa reproduzir esses estereótipos nos alunos no dia a dia. E com isso a gente cria pessoas conscientes de que estão jogando e como isso afeta na sua visão de mundo. Valeu. Mas e aí, será que dá para usar os jogos digitais dentro da educação física, em principal nas lutas, que é o que viemos abordar durante esse vídeo? Para isso, fomos atrás de pesquisas e de artigos para embasar nossa leitura. E com isso, trouxemos o artigo que é Jogos Eletrônicos como ferramenta pedagógica dentro da educação física. Um artigo que foi feito trazendo esse direcionamento. E a partir da leitura dele, fomos procurar como dá para utilizar esses jogos dentro da educação física escolar, principalmente nas lutas. A partir da leitura, percebemos que os jogos eletrônicos podem ter várias formas de estar presente e que podem ajudar os professores a fazer ligações com várias matérias dentro do componente escolar, assim fazendo com que a educação física crie mais pontes com outras disciplinas, gerando um conhecimento mais significativo. Isso pode ser afirmado a partir da citação presente no artigo dos autores Constantino, Martins e Alves, ao qual falam que os jogos eletrônicos podem ser ferramentas eficazes para introduzir conceitos interdisciplinares, como cultura, história e desenvolvimento cognitivo. Isso pode contribuir para auxiliar o professor no desenvolvimento de suas aulas, tornando o processo de ensino algo mais dinâmico, interativo e que se aproxime da realidade dos estudantes, que na atual geração estão mais ligados a essa cultura digital. Entretanto, faltam mais experiências que possam dar luz de como fazer essa inserção dos jogos digitais dentro do contexto da educacional, ainda mais dentro da educação física. Porém, no artigo que foi utilizado como base, dito anteriormente, traz uma análise de dados de um estudo feito com alunos de ensino médio. Eles foram incentivados a construir materiais pedagógicos utilizados nas experiências corporais, visando a reflexão crítica sobre as relações entre as lutas e os jogos eletrônicos. Para isso, foram utilizados alguns jogos, como Far Cry, Clash Royale, UFC, entre outros. O artigo oferece experiências sobre lutas, além de também contribuir para o entendimento dos alunos sobre luta, briga e violência, e como se conectam com os jogos eletrônicos, ampliando e ressignificando o que os alunos já compreendiam, trazendo a contribuição maior. Entretanto, esse estudo não pode ser utilizado como modelo e apenas copiá-lo, mas sim analisá-lo e ver que pontos positivos podem ser encontrados para adaptar sua realidade dentro de um instrumento de ensino. Seguindo no artigo, uma abordagem citada para a utilização na educação física é o Exergame, que serão jogos eletrônicos que exigem atividade física real para interagir com o sistema. Porém, para essa abordagem se faz eficaz de um planejamento pedagógico adequado, de um suporte tecnológico apropriado e da capacitação dos professores, mas já mostra que os jogos eletrônicos não reduzem a atividade física. Trazendo essa especificidade da luta, o mesmo dá para utilizar como ferramenta de ensino para explorar os aspectos técnicos das lutas presentes nos jogos digitais, como os golpes, postura, movimentações, estratégias e regras, utilizando-os como ponto de partida para reflexões e vivências práticas nas aulas, trazendo uma prática mais intuitiva e dinâmica. Isso mostra como os jogos digitais trazem uma diversidade de possibilidades para o ensino das lutas. Então, agora, depois de tudo isso apresentado, podemos dizer que sim, os jogos digitais podem fazer parte do componente curricular da educação física. Então, por que não na unidade temática de lutas?
Bom, mais do que apresentar golpes famosos, personagens famosos ou representações famosas dentro desses jogos, os jogos de lutas trazem uma possibilidade também de aproximarmos a realidade do estudante e a cultura do estudante com o processo de ensino e aprendizagem dentro da escola. A BNCC e o Currículo de Pernambuco reconhece, mostramos anteriormente, que eles reconhecem os jogos digitais como possibilidade de ensino. Então, por que não com adaptação para os jogos de lutas? Ao observarmos jogos de luta, percebemos que ele não traz realmente como é a modalidade na realidade. É muito na fantasia. São personagens muito caricatos, muito estereotipados, são golpes que recebem alterações por meio do mecanismo do jogo de se tornar atrativo e chamar o público a jogá-lo. Isso se torna algo fundamental para o professor, porque ele pode fazer com que o aluno analise e entenda que essas representações não condizem com a realidade e ele entender a diferença do que é real e do que é fictício. Isso traz um embasamento muito forte para o aluno, porque assim ele vai ter um olhar crítico da prática. Ele não vai só estar jogando ou vivenciando aquilo por vivenciar, mas ele vai estar percebendo que, isso aqui é da realidade, isso aqui é da fantasia. E com isso vemos que dá sim para abordar jogos de eletrônicos dentro das lutas, porque trouxemos no artigo uma proposição que foi feita, que, como eu disse anteriormente, não é para ser usada como o carro-chefe, ela você tem que analisá-la e trazer novas propostas que enriqueçam ainda mais esse debate. E assim gerando um ecossistema de estudos relacionado com jogos eletrônicos e as lutas. E com isso, mais uma vez, reforço bastante sobre a intencionalidade. Se o professor ele usa os jogos digitais alinhado com os objetivos, com a intencionalidade a fim de entender e compreender aquele fenômeno junto com os jogos digitais, o aluno ele ganha um boom enorme de conhecimento. Mas se ele só fizer isso, por quê? É mais fácil, é menos trabalhoso, ele tem mais domínio só dos jogos digitais e não das lutas, ele acaba perdendo a potencialidade pedagógica que os jogos digitais e as lutas têm. E talvez essa seja a principal mensagem do nosso trabalho. Quando a escola reconhece os interesses dos estudantes, alinhando com os objetivos de ensino, torna o processo de ensino-aprendizagem mais contextualizado e mais fácil de aproximar os estudantes ao conteúdo. Muito obrigado pela sua atenção. E é isso. Fala.